Bom dia a todos, eu sou a Mónica e estive aqui há 3 semanas no Espaço da Alma, na qualidade de ser entrevistada, neste caso, no projeto que o Emanuel e o Diogo têm sobre a espiritualidade que nos une. E hoje invertemos os papéis. Por isso, bom dia. Olá Mónica, bom dia. Então digam-me lá, meus queridos, que podem falar um bocadinho sobre o vosso percurso na área holística? Sim, posso começar. Podemos falar, olha, não é um percurso muito extenso ainda. É algo que começou há sensivelmente 2 anos, na minha parte. E tenho vindo a aprender e tenho vindo a desenvolver. Nunca pensei trabalhar inteiramente na parte holística, como terapeuta, como na parte da espiritualidade. Mas hoje aqui estou a trabalhar inteiramente a 100%. E temos vindo a desenvolver muitas coisas, a encontrar caminhos fantásticos, coisas que eu nunca imaginaria que vinha a descobrir. Tudo começou com as dúvidas, lá está, mais uma vez, tudo começou com a parte negativa. Eu tinha algum conhecimento deste mundo, mas tudo assim muito, muito vago, tudo muito ainda místico, tudo muito ainda por desvendar, muitas dúvidas, nem sabia muito bem o que era ao fim e ao cabo a espiritualidade. E numa fase mais negativa, há cerca de 2 anos e qualquer coisa, foi quando conheci o Diogo e ele é que foi, se calhar, a pessoa que me fez despertar para o mundo da espiritualidade. Em que andava perdido, em que não sentia motivação, em que comecei a enverdar por caminhos que são menos corretos, que eu tenho a noção disso e tenho a certeza absoluta disso, não preciso que ninguém me diga. E foi quando ele apareceu e quando ele surgiu e quando me fez despertar para este mundo e então começou a descoberta e tem sido uma aventura verdadeiramente extraordinária, e que tenho a certeza que vai continuar por muitos e muitos anos. Claro que sim. E tu, Diogo? Ora bom, começando pelo início, como tu fizeste na tua entrevista, é assim, pronto, não posso dizer que é um assim tão longo como a tua, né? Mas também já tive assim, alguns trambolhões e o fugir e o voltar e o fugir. Então em miúdo lembro-me dos meus pais escreverem, porque eu não tenho propriamente muitas memórias, mas lembro-me dos meus pais dizerem que eu falava muito sozinho, falava para sítios que estavam vazios. Quando entrávamos num café e o café estivesse vazio, dizia: "Ia tanta gente!" Quando era pequenininho. Pronto, os meus pais tinham um bocado de medo e respeitavam muito essa área, e sempre acreditaram muito. Nunca foram pais que dissessem assim: estás tonto, ou não, também sempre foram pessoas que acreditavam sempre. A dada altura, eu não dormi muito bem de noite porque tinha sempre o mesmo sonho. Acordava e ia-me pôr no canto da cama a ver um portal e via sombras a passarem, todas as sombras das pessoas a passarem, e depois já não dormi nada muita noite. E foi uma altura que a minha mãe achava que eu estava em sofrimento, pronto, basicamente seria um sofrimento, e achou que seria importante dar um fim a este sofrimento. Foi fazer aquilo que se chama fechar o cofre. Hoje já sei que o fechar o cofre não é bem o fechar um cofre, fica sempre aberto, apesar de ficar menos ativo. E ficou latente, pronto, ficou estabilizado, nunca mais tive sonhos, nunca mais tive nada. Fiquei um bocadinho cético, cresci cético, sempre a acreditar mais na ciência do que em Deus. Sim. Até aos meus 16 ou 17 anos, em que conheci o Reiki, através de um colega meu do secundário, que é o Afonso. Ele, num jantar, teve coisas fora do normal, transpirava das mãos como se fosse acabar o mundo, uma coisa fora do normal. Mas estás doente? No jantar, ele: "Não, mas se eu falasse contigo sobre isto, mas não ias acreditar." E eu disse-lhe: "Testa-me." Porque eu também era assim um bocado sacana, né? Pronto, era aquela coisa de eu não acreditava, mas quero. Mas fala, podes falar à vontade. Tinha esta coisa da abertura. Não podia não acreditar, mas gostava sempre de ouvir. Eu lancei-lhe o desafio de ele fazer reiki uma vez. Foi uma coisa completamente fora do normal. Então eu deitei-me, a data, ele começou a fazer as posições do reiki, com música, com incenso, de um ambiente espetacular, e eu, a dada altura, deixo de sentir o sofá. Portanto, parecia que estava a levitar, não tinha nada, não tocava em nada. Da altura deixo de sentir o meu corpo e começo a ver imensas luzes. Imensas cores e ok, isto é estranho.
lá decidi que decidi fazer nível 1, iniciação de nível 1, e foi quando tudo começou a mudar outra vez. Portanto, comecei a ter acesso a imagens, quando estava a fazer o meu autotratamento, a sentir coisas à minha volta, comecei a sentir pessoas, a ver pessoas com os olhos fechados. Começam a acontecer coisas muito drásticas no meio disto tudo e eu espero lá que eu não quero isto. E então bloqueei outra vez. Fugiste. E fugi outra vez. Mas acho que este fugir, porque depois lá está, nós procuramos sempre a ajuda das outras pessoas para perceber o que é que está a acontecer connosco, o que é que está a passar connosco, completamente. As pessoas dizem assim, tens mediunidade, é normal essas coisas acontecerem, não podes ter medo. Ok, é fácil falar, mas o fazer é mais difícil, não é? E ter a coragem ou não ter o medo é sempre mais difícil. Temos de ser nós a perceber. Ponto. Isto é aquelas coisas, é como nós estamos a tentar dizer às pessoas que Deus existe ou que existem espíritos, isto as pessoas têm que sentir. Porque se não sentir não é fácil. Não é fácil. Eu acredito que isto é uma coisa que nós temos mesmo que sentir, porque senão não vamos lá. E então eu acabei por bloquear, né? E fugir da coisa. Até conhecer o Emanuel. Portanto, quando eu conheci o Emanuel, eu voltei a ter Um clique energético. aquele sonho que eu tinha sempre à noite quando era criança, aquele sonho, eu voltei a tê-lo depois de o conhecer. Foi uma coisa assustadora. Eu chorei e hiperventilei durante a noite. Portanto, foi uma coisa que eu não fez impressão, mas não sei se foi de ser memória de criança. Sim. Portanto, reviver aquilo foi uma coisa super assustadora. Foi quando depois comecei a abordar este tema com ele e foi quando eu disse, espera aí, ainda quero falar disso. Mas acabou por ser obrigado, e pá. Depois começámos o nosso percurso individualmente, eu com a página das energias positivas, ele com a página da mediunidade e clarividência. Mas a dado ponto achámos que tínhamos que abrir um espaço, pá, porque a realidade é que individualmente é difícil nós sustentarmos uma casa. Pronto, e então decidimos juntar-nos um ao outro e abrimos um espaço que acabou por ser o espaço da alma. E só para dizer, é curioso, ele começou no Reiki e eu também comecei através do Reiki. Só para teres a noção, ele quando começou a contar o que é que lhe acontecia e estes sonhos todos, estas experiências, houve uma altura, como ele estava a dizer, que lhe disse, cala-te que eu não quero saber nada disso, que eu tenho medo dessas coisas. E depois ele deu-me a conhecer o Reiki e começámos a falar do Reiki, mas primeiro que eu deixasse que ele me fizesse Reiki demorou muito tempo, porque eu achava, se fechasse os olhos para me fazerem Reiki, que iria passar por experiências paranormais e que ia ver coisas do outro mundo. Efetivamente isso aconteceu, mas aconteceu quando fiz o primeiro nível de Reiki. Vi algumas coisas que depois vieram a confirmar e que vieram a acontecer. Nomeadamente, vi a gravidez da minha irmã no dia que fiz o nível de Reiki, vi a gravidez da minha irmã e ela passado 6-7 meses soube que estava grávida do segundo filho. Portanto, o Reiki também foi aqui um ponto de partida para mim, apesar de não ter ainda feito o nível 2 e o nível 3, um dia hei de fazer, já tive quase a fazer, mas ainda não se concretizou. Um dia ainda quero concluir o Reiki porque foi o meu ponto de partida. Então, deixa-me só aqui, voltando um bocado atrás nas vossas experiências, Emanuel. Tu dizes que foi há 2 anos que sentiste isto, começaste. Sim. Mas durante todo o teu percurso, nunca tiveste nenhuma experiência diferente? Enquanto... Independentemente de teres consciência ou não. do que era o mundo espiritual ou o que era esta cena de situação toda? Tive muitas experiências que na altura não arranjei explicação para elas e que nem fui ensinado ou alguém me mostrou o que era. E que hoje se calhar começa a encaixar os pontos e começa a perceber, ok, se calhar aquilo que me aconteceu ou aquilo que me acontecia tem a ver com isto. O facto, para já, era extremamente sonâmbulo. Extremamente, desculpa? Sonâmbulo. Sonâmbulo. Eu tinha coisas durante a noite levadas da beca. As prisões no sono. Sempre desde muito criança que tenho prisões no sono. Depois era o medo. Eu sentia medo, não sei porquê. Ainda hoje, eu sou sincero, durmo com um candeeiro aceso, porque ganhei esse trauma. Não sou capaz de dormir com a luz apagada.
eu tinha 14, 15 anos, a minha mãe tinha que ir dormir muitas vezes, pelo menos até eu me deixar dormir, tinha que estar ali ao pé de mim. Sim. Porque eu Quer sentia dizer, medo, não não sei porquê, porque já sentia as presenças. É isso que eu ia te perguntar. Sentias que eras acompanhado ou que estavas acompanhado? Sim, sim. E outra coisa muito, muito curiosa é que nós sempre mudámos muito de casa, a minha família. Sempre mudávamos muito de casa. E cada vez que mudávamos de casa, eu calhava-me sempre o quarto em que tinha morrido alguém. Desculpa. Coincidência, não é? Não seria a tua energia que já atraía essa situação ou tu sentias-te atraído por essa situação? Eu cheguei a essa conclusão porque a minha mãe uma vez fala com uma senhora que é a minha madrinha e que já tinha morado naquela casa e contava-se o que é que se passava comigo. Que eu tinha que chamá-la para dormir e que acordava um monte de noite com coisas levadas da breca. E ela diz para a minha mãe que naquele quarto, exatamente naquele quarto, naquela casa, tinha morrido uma senhora. E depois vinha constatar outros factos. Cada vez que durmo numa casa nova, numa casa diferente, sempre alguém me diz: olha, nesse quarto morreu aí ou o meu avô, ou a minha avó. Sim, qualquer coisa do género. E eu, mas tenho que calhar sempre estes quartos. Não, eu presumo que será a tua energia que está mais direcionada, porque assim, há várias formas de uma pessoa despertar, a gente já até falámos sobre isso. Há pessoas que despertam de uma forma mais suave, por exemplo, têm uma consciência diferente, mas também, obviamente, são pessoas diferentes, ou que terão tido vidas diferentes e têm uma sabedoria ou um conhecimento maior, porque todos nós temos. Acho que é uma questão de despertar ou não, e vocês despertaram. Eu acredito que seja mais a tua energia, estava mais direcionada nesse sentido. Sim. E daí o trabalho que tu fazes. Nós já vamos falar, entretanto, sobre isso. Diogo, e tu sendo um homem de ciência, tipo São Tomé, veio para crer, explica-me como é que te sentes hoje neste mundo. Assim, eu era assim. Mas era lá estar aquele lado cético que eu tinha criado que me fez ser assim. Tal como eu disse, depois vai de experiência de pessoa para pessoa, não é? Eu acredito que as pessoas necessitem, e eu compreendo muitas pessoas céticas, porque estive lá. E acredito que as pessoas têm que ver para crer, têm que sentir, têm que passar. Mas também, mesmo sendo cético, eu também senti essa percepção de dizer, é o ver para crer, mas também não me negava. Porque a ciência, quem gosta de ciência também é muito curioso, portanto, pessoas que são curiosas e gostam sempre de conhecer, podem não acreditar, mas são pessoas que gostam de experimentar. Pronto, eu adoro este mundo, neste preciso momento já não consigo sair, isto tem começando, e eu há bocado falei que estive sempre latente, estive parado, mas na realidade nunca estamos sempre parados. Estamos sempre a desenvolver outras áreas, apesar de bloquear a parte do sentir, a parte do ver, a parte do ouvir. Eu acabei por fechar um bocadinho, mas a minha intuição sempre esteve lá, sempre teve muito aguçado. Eu olhava para as pessoas e catava logo a pessoa inteira, só olhar para ela. Basicamente é isto. Eu, como vejo agora, ou aquilo que eu sinto, eu acho que quando entro para este mundo, e nós já tínhamos falado sobre isto, portanto, eu tive que muito possivelmente parar, tive que ser cético, porque se calhar muito possivelmente eu posso ter que vir mudar algumas mentalidades de pessoas que são céticas e que precisam de começar a acreditar em Deus, por exemplo, não sei. Eu acredito que sim, que possa ser um bocadinho por aí, mas não sei. Ok, eras cético em relação ao mundo espiritual, chamaremos assim, mas tinhas fé? Tinhas fé, eu digo, pertencias a alguma religião? Tinhas alguma tradição familiar em relação a isso? Os meus pais sempre foram católicos. Okay. Fui batizado, mas eu ia à catequese, porque os meus pais achavam que eu tinha que ir, mas não era uma coisa que eu fosse com fé, com crença. Já a minha irmã era ao contrário. Eu ia porque ia. Tal e qual. Quando era miúdo e houve uma altura em que era para fazer a primeira comunhão e nunca mais fizeram, eu fui-me embora. Andávamos 3 anos para fazer a primeira comunhão e eu chateei-me, não fazer, fui-me embora, naquele ano acabaram por fazer, portanto não tinha que fazer. Sim. E hoje sei que não preciso, eu não preciso de ir à igreja para estar com Deus, eu só preciso fechar os olhos, de orar e eu sei que Ele está aqui, aliás Ele está dentro de nós. Está em nós, sem dúvida. Pronto, por isso é que eu costumo dizer às pessoas, não precisam de ir à igreja, não precisam de ir ao cemitério para ir visitar uma pessoa que faleceu.
Não precisam. Sabes que mudar mentalidades também é muito complicado. Super. E tu, Emanuel, faz a mesma pergunta. Sempre tiveste fé, algum tipo de religião? É assim, Tua apesar de sim, do chamamento da direção ser a parte católica, não é? Uhum. Epá, mas nunca houve aquela ligação à igreja. Os meus pais são casados não por igreja, por civil. A minha irmã casou por igreja. Nós fomos batizados já mais tarde, não fomos batizados em criança. Epá, portanto, houve ali. Era aquela coisa, se tivéssemos que ir ou se fôssemos, íamos, mas não era uma obrigatoriedade termos que ir à igreja ou qualquer coisa. Porque eu também sou um bocadinho da opinião do Diogo e cada vez mais vou formando essa ideia que não é por ir à igreja todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os domingos, que nos vai tornar mais ou menos crentes, com mais ou menos fé, ou mais ou menos benfeitores do que aqueles que vão Sim, sim. todos os dias. E temos provas disso. Pronto, eu confesso, eu não sou, lá está, questão tradicional familiar. Também fui batizada, também a primeira comunhão solene, crisma. Mas eu vos confessar uma coisa, ia porque quase que imposição, obviamente, até tive religião e moral na escola. Não quer dizer que tenha perdido alguma coisa. Sim, sim, pelo contrário. Ganha-se sempre Ganhas qualquer mais coisa. coisas, sempre conheces muita coisa. Mas na realidade eu ia porque cá em Almeida não havia escuteiros sem ser através Sim. da igreja. Da igreja. Por isso, eu como gostava de andar nos escuteiros, Mas tinha de trabalhar ir com a à igreja. missa, aquilo era uma seca para mim, Deus me perdoe. Mas aquilo que eu vos digo é muito por aí. Não tenho, sempre tive a minha fé no Criador, a quem me chamo Criador, já vos expliquei. Mas não, religião para mim não me diz rigorosamente nada. Mas tem de ser abertura de coração e abertura de mente. Isto é aquela cena de dizer, eu sou ateu, mas acredito em Deus. Sim, estou a perceber. Ser ateu não tem religião. Sim, não acreditas em nada. Não, isso é agnóstico, desculpa. Sim, ateu é que. Mas é aquela coisa de, se dizer a uma pessoa, sou ateu, mas acredito em Deus. Sim. Mas não acredito numa religião, não tenho uma religião. É assim, acreditas em Deus, eu acho que tem a ver, é uma questão de semântica, porque foi o nome que eu ouviste chamar, porque se fosse cadeira, seria fé na cadeira. Percebes o Deus, que eu quero dizer? Criador, a Por isso é que eu universo. chamo Criador. Eu quando comecei a trabalhar nesta área com o Reiki, dirigi-me ao universo. Portanto, eu Tal e qual. fiz uma publicação há relativamente pouco tempo no Espaço da Alma relativamente a isso, porque as pessoas têm sempre a tendência a dizer que os médiuns são a criação do diabo ou que vão para o inferno, nunca têm acesso Sim, ao eu li céu, isso. essas coisas fenomenais. E lá está, quando me referi a Deus, eu digo Deus, Criador, a essência da Universo. vida, o universo. Exatamente. Há mil e uma maneiras de falar Origem. daquela pessoa que nos rege, aquela pessoa, aquela energia Sim. que nos faz nós, pronto. Chamo-lhe Deus, que acaba por ser sempre mais fácil, porque em termos de associação por toda a gente, Eu sei o que é que queres é dizer com sempre isso. mais fácil. Eu costumo dizer às pessoas com o nome que vocês se identificam. Pronto, por isso, para não ferir Sim, sim, suscetibilidade. sim. Queres trabalhar com as pessoas e há pessoas que poderão ser de outros credos. Porque ou de outras é ideologias. assim, e uma coisa que eu sempre defendi e defendo cada vez mais é que nós não estamos aqui para impor regras a ninguém. Isto tem que ser assim, isto chama-se assim, isto é A mais B é igual a C. Epá, porque isso é um bocado o que as religiões fazem. As seitas. Evangelização. Epá, Não esquece. Isso para mim não funciona, porque é assim, Deus não nos pediu obrigatoriedades. Ele dá-nos o modo, dá-nos direções e nós temos que ir. Agora o homem veio criar as religiões e veio criar obrigações, veio criar Não te estigmas. esqueças que a religião existiu para controlo. Sim. Eu não estou a falar só da religião católica, atenção. Sim, de Sim, todas. todas. Vamos ver, Jesus Cristo não era sequer cristão, católico. Sim. Mas não vamos entrar por aí, Epá, porque não, isso não não vale vale a a pena. pena. É assim, a religião como ela é agora, Pode ser tema para nós outra estamos- conversa. como Nós ela- temos sempre temas para muitas conversas. como a religião é conotada agora, ou como ela está programada para ser agora, não é uma coisa propriamente boa. Mas eu acredito que a religião, se fosse de maneira diferente, acho que era uma coisa muito boa. Porque estimula a fé da pessoa. Mas Sim. acho que não devia obrigar a pessoa a dizer assim, tens que ser isto. Nós fomos há pouco tempo a um terreiro Não, mano. da Umbanda. Eu acho vocês não escreveram algo sobre isso na página? Foi eu. Sim. Pronto. Epá, eu- e aparentemente é uma religião. Sim, mas eu não conheço muito dessas Ah, coisas. mas eu falei com uma entidade, portanto, Sim. um médium, estive frente a frente com um médium que me procurou uma entidade e falámos precisamente sobre isto, Sobre o teu caminho, não foi? sobre o meu caminho, portanto,
seria melhor por aqui, seria melhor por ali. E ela respondeu, portanto, numa religião, e ela respondeu-me: Diogo, todos os caminhos estão certos, desde que trabalhes para o bem e que faças o bem. Sem dúvida. O resto não interessa, e fazes muito bem em ir jogar um conhecimento a todos os lados. O que interessa é que aprendas o bem e que a informação que não é correta ou a informação que é para fazer o mal, vá, entre aspas, tu sabes ser seletivo e que não leves, não vais por caminhos menos corretos, porque o resto está bem. Certo? Eu acredito que as terapias, todas de uma maneira geral, têm tudo a mesma finalidade. A evolução e o bem-estar de todos. Umas vão de uma forma, outras vão de outra. Mas exprimido de uma maneira, dito de outra É forma, esquece. vai tudo ao Vai mesmo. ajudar ao mesmo. Por isso é que eu te dizia, há bocado tu disseste uma coisa e agora não me consigo recordar, mas não faz mal. Já sei. Há uma coisa que eu te quero transmitir, que há bocado estavas a falar. Nós não temos que mudar ninguém. A única coisa que nós temos de mudar e só somos responsáveis é por nós próprios e pela nossa evolução. Isto pode parecer muito esquisito o que eu vou dizer. Nós nem pelos nossos filhos somos responsáveis. Somos responsáveis enquanto pais para poder providenciar a melhor maneira possível para que a criança cresça, não lhe falte nada, etc, etc. Mas a determinada altura, até há um quarto energético a partir dos 14 anos, tem muito a ver com a adolescência, mas não vou entrar agora aqui nas minhas teorias nem em psicologias. Mas as pessoas não têm consciência que é a libertação energética dos pais, do vínculo com os pais, por aí a adolescência ser uma coisa muito desorganizada, porque de repente dependes única e simplesmente da tua energia. Por isso eu ia dizer, nós só somos responsáveis por nós mesmos e pela nossa evolução. Mas agora falando um bocadinho... E pegando um bocadinho nisso e colando aqui ao nosso percurso, eu tive muita sorte disso, é que os meus pais não me bloquearam quando eu decidi que ia verdade por esta área e que ia abrir um espaço. Ainda bem, muito bom. Não se opuseram, ainda hoje não se opõem, respeitam e cada vez estão mais de acordo e cada vez estão mais... E era isso que eu ia dizer, olha, era uma pergunta que eu vos ia fazer, que é, vocês já me disseram que os vossos pais, qualquer um de vós, não é? Não vou dizer incentivou, mas pelo menos deu-vos... Abertura? Exatamente, para vocês crescerem neste campo, certo? É assim, houve aquela questão do sofrimento, que os meus pais acabaram por acharam que era melhor fechar o cofre. Exato. Nunca houve problemas, claro que sempre faz um bocado de confusão quando comecei a despertar novamente. Toda a casa virou um turbilhão, portanto, a minha mãe, porque assim, a minha família, tal como a tua família também, já houve muitas pessoas com historial na minha também, portanto, a minha irmã, desde obsessões, desde atividades de andar com ela, desde mesmo de família e tudo, desde ver vultos, portanto, tal e qual como eu. A minha mãe é aquela pessoa que diz assim, olha que isso vai acontecer, e pumba, acontece. Não faças isso, olha que isso te acontece, pumba. Aquela coisa, a minha mãe está sempre certa, né? É aquela... Isto já vem aqui, portanto, já que há um certo grau de unidade na minha família e toda a gente tem a percepção das coisas que acontecem em casa, portanto, desde o espaço, desde o sentir pessoas em casa, desde os objetos a mexerem-se, coisas... Portanto, houve um impacto na altura quando eu fiz o nível 1, portanto, houve aqui o despertar e a minha mãe disse, foste fazer isso, agora é uma chatice cá em casa, é só barulhos, não sei o quê. Mas por lá a cena acalmou, porque depois também comecei a ganhar um pouco mais de controlo naquilo que é o meu fluido, portanto já não se ia ao meu fluido com tanta facilidade também porque me bloqueava, porque como não bloqueavas não, controlavas muito mais a tua energia, no fundo é isso. Comecei a dominar mais, é aquela tal questão de eu comecei a direcionar mais o meu fluido só para uma coisa e não para outras, e ainda hoje às vezes acontece, se eu tiver mais... Normalmente acontece quando eu acordo à meia-noite para ir fazer xixi, aí é que eu vejo mais coisas, ou ouço coisas, porque eu ainda estou ali meio atordoado. Estás em transe ainda. E vejo sempre ou uma entidade, ou ouço, é sempre essa altura em que acontece sempre alguma coisa assim mais engraçada. Mas de resto, às vezes sinto aqui, mas há o máximo de manifestações que podem haver dentro dos gabinetes, os estalos, portanto... Mas isso é normal, isso é o mais comum, é a matéria. Agora, gostava de fazer uma pergunta. No meio disto tudo, neste vosso percurso, qual é a terapia com que cada um de vós se identifica? Manuel, por exemplo. Isso é uma pergunta um bocadinho difícil. Sabes que eu... Daí estarmos aqui, não é? Sim. Sabes que eu...
desde cedo, desde o início do meu percurso, essa foi uma grande dúvida. Era qual o caminho a seguir. Por onde é que devia de ir, para onde é que devia de enverdar, e daí veio o Reiki e começar por ali. Comecei por ali. Apesar de ter feito o nível 1, depois ainda não se concretizou, e já lá vão 2 anos e qualquer coisa, ainda não se concretizou fazer mais nenhum nível. No entanto, começa aquela, na minha experiência, no meu percurso, começa aquela parte mais de experiências mais sensitivas, de mais visões, premonições, canalização de mensagens, o receber mensagens, o ter sonhos premonitórios. E então fui muito por aí. Não sei se lhe posso chamar de terapia, mas se calhar posso, porque a terapia normalmente associa-se a alguma coisa que se tira uma formação, ou um curso, ou qualquer coisa. Não necessariamente. Eu não tirei curso nenhum para isso e não tirei formação nenhuma para isso. Mas estudaste? Mas estudei, sim, tenho estudado muito. Chego a devorar toda a informação que me surge, e livros, e cada vez que sinto o chamamento, por exemplo, esta situação da Umbanda, eu já vinha a sentir o chamamento há muito tempo, e curiosidade, eu vou muito atrás da curiosidade, e já vinha a sentir esse chamamento e essa curiosidade sobre a Umbanda há muito tempo, e até que, por acaso, nada é por acaso, tenho uma cliente que eu disse-lhe a ela própria, não foi eu que lhe fiz uma consulta assim, foi você que me fez uma consulta a mim, e que me deu a conhecer, falou mais a fundo da Umbanda e também do xamanismo. O xamanismo ainda estou para ir lá, a Umbanda já fui, e tinha que ir e foi maravilhoso, gostei muito e quero voltar. Não me resumo a uma verdade, não me resumo a uma direção, uma ideologia. Portanto, neste momento, e respondendo à tua pergunta, aquela terapia com que eu me identifico mais é sem dúvida a clarividência, a canalização de mensagens, e estou a sentir cada vez mais o chamamento para a parte da orientação. Orientar na parte espiritual, a dar orientações sobre questões, sobre dilemas, sobre problemas aos outros. É mais essa, mas também gosto muito da canalização de mensagens. Seja através da psicografia, seja através de canalização de mensagens numa consulta, por exemplo. Sim, estou a perceber a ideia. É muito por aí que eu trabalho. Embora queira explorar outras vertentes e cada vez mais estudar. Eu acho que faz parte do percurso. Sim. E tu, Diogo? Para eu, com o que é que me identifico mais neste preciso momento? É assim, eu gosto de tudo aquilo que eu abordo ou que eu trabalho, mas o mais me identifico, ou aquilo que eu mais sinto que mais chamamento está relacionado com a parte do tarot, portanto com a parte do baralho cigano, com a parte das consultas em si de tarot, barra evidência, e com a mesa radiónica. É aquilo com que eu tenho mais me identificado. E é aquilo que eu ponho mais no coração. Não quer dizer que eu não ponha também no Reiki, como é óbvio. Mas a procura também acaba sempre por ser diferente. Sim. Porque aparece muito mais coisas relacionadas com uma área do que com outra. Isto está mesmo relacionado connosco também. Portanto, ultimamente é as mesas radiónicas. Quando eu estou mais virado para a parte do tarot, é mais as consultas de tarot, mas efetivamente é estas duas áreas que, quando eu consigo, a mesa radiónica, como as pessoas veem sempre um impacto mais rápido na vida, acabam sempre por procurar mais facilmente a mesa radiónica, porque é mais fácil. Na verdade, acaba por ser sempre mais fácil com a mesa radiónica do que com uma consulta de tarot. Com a consulta de tarot eu consigo dar orientações, mas as pessoas têm que fazer. Não quer dizer que a mesa radiónica não tenha que fazer na mesma, porque tem que fazer na mesma. Mas acaba por ser sempre mais fácil porque as pessoas ficam com a vibração de atração. Portanto, basta elas fazerem quase só mexer o dedo, a coisa aparece com mais facilidade. É a realidade, é que acontece tudo com mais facilidade. Com o tarot nós temos que batalhar mais. Mas com o tarot nós temos a facilidade de dizer, olha, você vai por este caminho, pode encontrar este tipo de situações assim, mas se você fizer assim você consegue contornar. Mas as pessoas têm que se lembrar disto e têm que, ok, apareceu-me este obstáculo, mas se eu fizer isto assim eu vou conseguir contornar. E conseguem. Portanto, eu gosto muito
de trabalhar com o tarot precisamente por isto, mas em termos de resultados é sempre mais com a mesa radiónica, mas gosto das duas. Então, no seguimento do que mais se identificam, o que é para ti, por exemplo, Emanuel, mais importante no trabalho que fazes? Primeiro que tudo, o mais importante no trabalho que faço é eu conseguir chegar ao fim daquele trabalho, daquela consulta, daquela terapia e sentir que a energia, a mensagem que foi transmitida era a que a pessoa precisava naquele momento. E que eu também aprendi alguma coisa com esse trabalho, com essa terapia, com essa consulta. Porque nós não estamos só a transmitir mensagens para os outros. Em muitas consultas que faço, muitas terapias, retiro muita informação necessária para mim e que me vai ajudar muitíssimo no meu trabalho e no meu dia-a-dia, porque lá está. Eu costumo dizer às pessoas que não sou eu que digo nada, apenas sou um instrumento de ligação do universo e o plano material. Portanto, aqui o que eu acho mais importante é mesmo chegar ao fim e haver uma satisfação de ambas as partes em que aquela ajuda foi extremamente essencial e útil. Okay. E para ti, Diogo? Olha, eu vou um bocadinho também por aquilo que o Emanuel está a dizer. É sentir, quando estou a fazer uma consulta ou quando estou a fazer uma mesa radiónica, mas mais nas consultas agora de tarot, que a pessoa está receptiva à mensagem e que está receptiva à mudança e que efetivamente depois, lá mais para a frente, que me diga que efetivamente conseguiu fazer as coisas, que as orientações fizeram com que ela mudasse de vida. Mas basicamente é isso, é conseguir perceber que as pessoas que nos procuram, ou neste caso que eu possa procurar uma terapia que eu possa fazer, que consigam alcançar a felicidade e o bem-estar. Basicamente é isso, e consigam evoluir. Okay. Por aí. Como tu bem sabes, Mónica, e também trabalhas na área já há muito mais anos que nós, não é fácil. Por vezes não somos bem interpretados. E não é fácil, muitas das vezes, fazermos chegar, ou fazer a expressão é mesmo fazer chegar aquela informação e fazer com que a pessoa perceba aquela informação, encaixe aquela informação na situação que está a viver. Eu percebo. Porque muitas das vezes o universo fala por parábolas. Há uma necessidade de nós procuramos muito que nos seja dito primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, faz assim, faz assado, faz desta maneira, faz daquela. Mas muitas das vezes o universo fala-nos por parábolas. E é extremamente difícil por vezes, lá está, como o Diogo estava a dizer, quando a pessoa do outro lado não está completamente receptiva, só quer ouvir aquilo que lhe convém, só quer ouvir aquilo que lhe agrada, é difícil fazer chegar essa informação. E isso, numa consulta, numa terapia, se calhar é das coisas mais frustrantes que pode acontecer. A cena mais corriqueira que existe está relacionado com a parte dos relacionamentos que nós já abordámos também da outra vez, mas às vezes é difícil as pessoas perceberem. Estão num relacionamento, mas não deixa de haver a pessoa A e a pessoa B. Sim. E que ambas têm um desenvolvimento a realizarem individualmente, fora da relação. Sem dúvida. E muitas das vezes, embora sejam indivíduos diferentes, acabam sempre por influenciar um ao outro. Mas às vezes, para existir aquela relação, é preciso haver uma evolução do A e do B, ou só do B. Às vezes a relação deixa de dar porque o B ainda não atingiu aquela evolução, mas assim que a atingir, consegue retomar a relação. Existem milhares de relações que terminaram e depois, passado 10 anos, 10 anos, retomam a relação e têm uma relação até o final da vida. Porquê? Porque houve alguma coisa que aquela pessoa B necessitava de reajustar para Sim. poder ser mais compatível. Às vezes é difícil nós conseguimos fazer chegar às pessoas que a relação não está a resultar, terminou. As pessoas vêm ver e nós conseguimos perceber que, muito possivelmente, a relação tem tudo para dar certo, mas que tanto uma pessoa como a outra têm que evoluir alguma coisa, têm que mudar alguma coisa nelas. Porque senão a relação não resulta, nem nunca vai resultar. Mas às vezes é difícil, a pessoa A consegue evoluir, mas a pessoa B não evolui. Mas depois estão à espera que a relação retome. É aquilo que eu digo, sabes o quê? Os mesmos ingredientes nunca poderão fazer bolos diferentes. Sim.
Nunca podemos Mas é querer tão fazer... difícil, é tão difícil. Às vezes nós estamos a dizer assim, você tem que fazer isto, você tem que fazer isto, você tem que fazer isto. Você vai ver que se você fizer isto, você tem resultados. As pessoas começam a ver, mas depois veem o resultado, quando começa a ver-se mais ao resultado, desistem. E esquecem-se que ela existe. Mas há uma coisa que eu vou dizer daquilo que estou a perceber. Vocês sentem-se na responsabilidade de não vou dizer de satisfazer, mas um bocado na responsabilidade de que a consulta seja... Produtiva. Não, sim, quer dizer, presumos que a consulta será sempre produtiva. Sim. Mas há uma coisa muito importante que é, vocês não são responsáveis pelo aquilo que a pessoa absorve. Sim. Pela informação que a pessoa Sim. registra. Vocês têm de estar bem e equilibrados para perceberem que vocês deram o vosso melhor, porque eu acredito que qualquer terapeuta que se preze realmente e que trabalhe em prol do bem superior tem pura consciência que fez aquilo que era necessário naquele momento. Ok? Nós não podemos querer que uma pessoa que só tem capacidade de absorção disto, que absorva isto. Ok? Porque não vai, é mentira. Okay? A pessoa só vai perceber aquilo que ela tem de perceber. Porque há uma coisa que as pessoas também não percebem. Se nós temos as respostas para tudo, não, ninguém tem resposta para tudo, para nada, ok? À medida que vamos evoluindo também nós temos mais consciência que nós não somos nada em relação ao universo, ao espaço, ao Criador, o que vocês quiserem chamar, ou a Deus. Temos e sim a capacidade de evoluir, ok? E evolução e aprendendo e compreendendo. Por isso a única mensagem que vos transmito, porque tenho mais anos disto que vós, é não ponham em vós uma obrigação de ter de transmitir tudo e querer que a pessoa saia bem, porque às vezes a pessoa não tem de ser necessariamente bem. Percebem o que eu quero dizer? Porque há informação que às vezes vocês podem ter consciência que há determinadas coisas que vão abanar completamente o mundo de uma pessoa, certo? Sim. E quando abanam, vocês não vão querer que a pessoa saia dali toda sorridente, mas sim, às vezes as pessoas saem em choque, às vezes as pessoas saem mais caladas, outras provavelmente estarão tristes, mas o que é importante vocês perceberem é que vocês transmitiram aquilo que era importante naquele momento para aquela pessoa. Poderá mais tarde, quando a pessoa... Porque depois disto a pessoa é que vai ter de, com calma, processar. Meditar sobre aquilo. Exatamente. E às vezes as pessoas não estão preparadas no momento, mas logo a seguir podem começar a perceber, ok, isto agora faz sentido. Eu já vos disse... não vos contei isto, foi no outro lado. Eu tive uma vez o pior e melhor feedback possível. Eu tive uma senhora em consulta presencial, bem antes da pandemia, já há uns bons anos, que foi à minha consulta e ela detestou, odiou profundamente a minha consulta. Mas eu senti. Só que eu estava a fazer aquilo que era-me proposto, que era esclarecer determinadas coisas e ela queria que isto em consulta estava. E eu percebi perfeitamente que a senhora detestou tudo. A senhora nunca mais me disse nada. E eu senti, esta fulana saiu daqui a odiar-me. Tudo bem, eu fiz o meu papel, eu fiz o meu percurso, eu fiz o meu caminho e foi isto que ela queria saber e foi isto que lhe transmiti. 2 anos depois a senhora volta novamente à consulta. Um discurso completamente diferente. Veio-me agradecer e disse-me, Mónica, eu vou-te ter de dizer uma coisa. Eu saí daqui a testá-la, tipo, que péssima taróloga, que péssimo não sei o quê, não sabe nada, não percebe nada disto, diz tudo mal, diz... Mas não lhe disseste aquilo que ela queria ouvir. Tal e qual. Na verdade, ao final dos 2 anos tive a necessidade de voltar, por tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo sucedeu. E ela ficou naquela a filha da mãe que eu testei, afinal estava certa. E a minha vida era por aqui. E então voltou já num registro completamente diferente. Por isso é que eu vos digo, não sintam em vocês a obrigação de ter de satisfazer, numa maneira geral, a pessoa sempre. Claro que satisfazem enquanto terapeutas, ok? Mas não na obrigação de... A pessoa tem de sair daqui bem disposta, porque vocês estão a dar excessiva atenção e desgaste mais energético. Vocês têm de perceber que a pessoa tem de sair com aquilo que ela veio lá beber, ok? Pronto, isto foi só um laminazinho. E pegando muito nisso que tu disseste, hoje, falando por mim, já consigo pensar mais assim, mas no início era frustrante. Claro que sim. No início era muito frustrante. E o universo, quanto mais frustrante era para mim, mais situações dessas ele me dava. Claro que sim. Para eu trabalhar isso. Estavas a atrair. Era o que estava a atrair e para eu aprender alguma coisa com aquilo. Sem dúvida. E hoje, cada vez mais, até as canalizações são mais fáceis quando eu meto menos pressão. Claro que sim. Ou quando... Deixas fluir com mais naturalidade.
Sem dúvida. Porque é assim, já vou à procura daquilo que o universo de facto tem para transmitir do que aquilo que as pessoas querem ouvir realmente. Percebe? Porque às vezes o que eu sinto enquanto matéria, enquanto pessoa, que a pessoa quer ouvir é uma coisa, mas aquilo que é transmitido é outra. E é aí que eu vou já. Já não me preocupo com o resto. Portanto, e pegando naquilo que tu perguntaste, o melhor que eu consigo tirar é mesmo, e que eu procuro sempre tirar de cada terapia e cada trabalho, é mesmo sentir esta satisfação de que transmiti a energia e a mensagem correta. Sem dúvida. E agora, no meio disto tudo, podemos também falar um bocado de, que acaba por pertencer àquilo que eu julgo perguntar, que é aspectos positivos, Diogo, e aspectos negativos de ser um terapeuta holístico. Pá, olha, há tudo, como é óbvio, mas o maior aspecto positivo que nós podemos ter é... Eu sei que não somos propriamente nós que fazemos as coisas, mas ajudamos a influenciar. Somos um fator que influencia muito a mudança na vida das pessoas. É a satisfação das pessoas. Acho que isso é uma coisa que é um ponto positivo, é a satisfação das pessoas. Influencia ou motiva? Motiva, sim. Ok. Portanto, influencia, é um motivador, Sim. é um fator motivador. E em contrapartida é quando as coisas não acontecem... como é que estavas a dizer? Nós dizemos isto à pessoa, mas a pessoa só assimila isto. Quando nós não conseguimos fazer chegar isto à pessoa, que é aquilo que ela realmente necessita, e a pessoa só assimila isto, é frustração. Às vezes é a tal coisa, é o ponto positivo e o negativo. Nós temos de tudo e nós temos que nos encontrar no meio disto tudo. Em não ficarmos, quando falamos de ego, não ficarmos muito lá em cima nem muito lá em baixo, mas encontrarmos aqui um meio termo de, ok, tem pessoas que estão muito satisfeitas, tem pessoas que estão muito insatisfeitas, mas eu tenho que perceber que se calhar as pessoas que estão insatisfeitas Ainda não perceberam que Ou têm não que estão fazer preparadas. aquilo para ficarem satisfeitas, porque se calhar o problema não sou eu. Às vezes é encontrar este tema de dizer, o problema não sou eu. Se eu tenho as pessoas que estão satisfeitas, porque é que há as que estão insatisfeitas? Porque se calhar o problema não sou eu, efetivamente. Não, é porque se calhar as pessoas que é aquilo que eu digo, toda a gente está no seu percurso, no momento certo. E está tudo bem. Está tudo bem, sim. A ideia é as pessoas estarão ou não preparadas de acordo com aquilo que vieram vivenciar. Sim. Daí eu dizer que não é nossa responsabilidade e não ponham isso como uma obrigação de eu tenho de fazer esta pessoa crescer já. Ok? Não. A pessoa precisa de tempo. Porque precisa de assimilar muito bem toda a informação. Percebem? E só quando esta informação faz sentido e começa tipo, epá, isto afinal parece que, só é que as pessoas começam realmente a registar. Percebem? E quando registram, então é que se dá toda essa aprendizagem. E para ti, Manuel? E só dizer mais uma coisa, sim. antes de passar para ele. Outro ponto positivo, mas isto é um ponto que acaba por ser um bocadinho da minha pessoa. Sim. Porque eu sou muito esgroviado. Portanto, e sou muito esquecido e esqueço muito de... Esgroviado é uma palavra muito Pronto. gira. E quando comecei a trabalhar nesta área, enquanto terapeuta, ganhei um bocadinho mais de tino e de foco para coisas que eu não fazia, de limpeza a mim próprio. Portanto, a parte de me aplicar nos estudos, portanto, tudo isso mudou muito a partir do momento em que me tornei um terapeuta. Portanto, foquei-me um pouco mais também em mim, que não me focava tanto quando estava só para mim. Portanto, acabei por ganhar o foco para as outras pessoas, mas também ganhei para mim. Então, Manuel, e tu? Olha, Mónica, o aspecto mais positivo foi mesmo o meu desenvolvimento enquanto pessoa, que a espiritualidade me deu. Desde que enverdei pelo mundo da espiritualidade e comecei todo o meu conhecimento e todo o estudo, houve muita coisa que mudou em mim enquanto pessoa, atitudes, pensamentos, muita coisa. Há muita coisa ainda a trabalhar, sim, sem dúvida, mas o aspecto mais positivo que eu retiro desta caminhada até aqui é mesmo o meu desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer às pessoas que antes de vermos a espiritualidade, o espiritismo, o que quer que seja, eu englobo tudo a espiritualidade, nesta consciência espiritual. Antes de vermos a espiritualidade para dar consultas, para falar com os entes queridos, para ter experiências paranormais, temos que ver a espiritualidade para o nosso próprio desenvolvimento moral, pessoal, moral, espiritual e intelectual. Ok.
muito bem. Está bem? É nesse ponto, é o ponto mais positivo que eu tiro da minha caminhada, é esse. Que ainda tenho muito para crescer, muito para desenvolver, muito para aprender, mas que tem sido positivo até aqui. Pontos negativos, não retiro assim muitos. Tudo tem sido aprendizagens, umas melhores, outras piores, mas todas têm sido valiosas. Talvez, se calhar, o ponto mais negativo que eu tiro disto é: tu, quando queres começar, não sabes muito bem por onde é que há de começar, ou melhor, quando sabes que tens de começar e quando sabes que tens que ir por ali, sentes-te um bocado perdida. Por onde é que eu vou, por onde é que eu começo e esse tipo de coisas. E na minha caminhada, o mais negativo disso é ter encontrado pessoas que não foram tão benéficas para me esclarecer nesse ponto. Que prometeram, que fizeram, que aconteceram, que não foram e que não me ajudaram, pelo contrário, só ajudaram a destruir um bocadinho mais a minha confiança, a minha autoestima, o meu sentido de direção. Mas pronto, também está certo, também aprendi muita coisa com isso, está bem? Não foi por isso que baixei os braços, pelo contrário, ainda me deu, muitas dessas situações ainda me deram mais força, mas se calhar é o ponto mais negativo que eu tiro disto. De resto, tenho conhecido pessoas extraordinárias, como colegas, terapeutas, clientes, tenho conhecido muita coisa boa, que me tem dado coisas fantásticas. Portanto, o ponto positivo é este, o ponto negativo é apenas foi o que me surgiu, é mesmo este de ter encontrado alguns obstáculos neste sentido, e tenho a certeza absoluta que vou tirar muitos mais pontos positivos do que negativos. Porque também me esforço para que, lá está, às vezes falar é fácil, mas cá dentro nós é que sabemos, mas todos os dias tento fazer um trabalho de que os pontos positivos sobressaiam sempre sobre os pontos negativos. Mas tudo é importante e muitas vezes aprendemos mais com a parte negativa do que com a parte positiva. Sem dúvida, era o que eu te ia dizer. Os teus aspectos vá menos positivos, chamar-lhe-amos assim, sim, no fundo servem-te também como motivação. Exatamente. Desde que tu consigas depois perceber onde é que está o foco. Porque isso existe, infelizmente, nesta área. Provavelmente também terão essa consciência. Apesar de só estarem cá há pouco tempo. Somos todos bebês, eu também estou há pouco tempo. Sim. Pronto. Mas eu, por exemplo, eu em 20 e tal anos disto, eu conheci pessoas que são um espetáculo, mas aquilo é só ego. Pois, esse é que é o problema. E muitas vezes não são nada... Mas pronto. Mas lá Mas também está certo. É o caminho delas. É o caminho delas. Elas vão ter de perceber qual é o caminho delas também. Pronto. Mas... não criticando nesse aspecto, às vezes as pessoas, sabes que às vezes as pessoas, algumas também poderão querer ajudar, mas depois também são tão desorganizadas a nível energético, porque nem têm a capacidade, porque há muitas pessoas que não têm a capacidade de focar, direcionar a sua energia e esquematizarem-se. Tipo, ora, vamos fazer assim desta forma, vamos fazer desta forma, ou desta forma. Pronto. Há pessoas que vivem numa roda viva, estás a perceber? Sim. Num mundo energético. Mesmo dentro delas há muita coisa que ainda não está... Turbilhão. Um turbilhão. É, exatamente. E uma coisa que eu me foquei muito é isto, só para as pessoas terem noção, ser terapeuta ou trabalhar com a espiritualidade exige muito de nós, muito mesmo. Isto não é chegar aqui, estalar os dedos e temos tudo aos nossos pés. Não, claro que não. E, requer estudo, requer conexão, requer meditação, requer... dedicação, tudo. Sim, requer muito trabalho diário. Só para as pessoas terem noção, o nosso dia começa às 7, 7 e meia e muitas vezes acaba às 8, 9 da noite, quando não é mais tarde. Sim. Não é? Porque também, se calhar só não acaba mais tarde porque nós fazemos questão que acabe àquela hora, porque temos de ter vida. E ao fim de semana temos de ter vida. Portanto, isto não é fácil. E é muito esforço, muito empenho, muita dedicação. E todos os dias temos que fazer para que dentro de nós as coisas sejam resolvidas. E se é ali que queremos estar focados, é ali que temos que nos focar a nossa energia, focar o nosso trabalho. Não podemos ter dentro de nós 1001 coisas para resolver, porque nem estamos num sítio nem estamos no outro. Claro. Não é? Lá está, é como falámos há pouco, mais vale qualidade do que quantidade. Sem dúvida.
E agora há aqui uma pergunta, no meio disto tudo, já falámos de várias coisas, que eu acho mais pertinente. Vocês começaram a falar um bocado, o Diogo falou um bocado logo no início, mas era uma pergunta que eu vos queria fazer. O espaço de alma. Da alma, desculpa. O espaço da alma. Como começou, como surgiu a ideia, o vosso percurso do espaço da alma, já. Do espaço da alma. Já nem mesmo bem concretamente. Olha, eu lembro. Eu nisso sou muito organizado e tento guardar essas memórias. Sim. O Espaço da Alma começou no início deste ano, do ano 2020. Se tu nos perguntares como é que foi, porque é que foi, como é que aconteceu, posso dizer que foi tudo muito natural. Por isso é que não há um momento específico em que eu me lembro concretamente. Olha, vamos fazer assim. Exatamente. Nós deitámos para o ar em certo dia, não sei efetivamente, obviamente, a recordar quando nem como, mas deitámos para o ar a ideia de formarmos um espaço. Porquê? Porque eu já tinha a página Mediunidade e Clarividência, Exato. que vou agora fundir com a página do Espaço da Alma e vai ficar apenas a página do Espaço da Alma em funcionamento. O Diogo, posteriormente, cria a página das energias positivas. Ele já tinha um blog antigo, mesmo antes de nós nos conhecermos, já tinha um blog que, entretanto, tinha deixado de trabalhar e de manusear. E eu, a uma certa altura, que lhe dou a ideia dele criar uma página também para ele e para desenvolver o trabalho dele. Então ele cria a página das energias positivas. Mas há um certo dia, uma certa altura, em que deitamos para o ar e por que não criarmos um espaço? Opa, e olha, a partir daí tudo começou a fluir. Era muito por aquela coisa das consultas presenciais. Ele trabalhava em casa, eu trabalhava também em casa. Não é que eu não pudesse atender as pessoas em casa. Só que é a nossa casa. E depois é aquela questão de eu estou a atrair coisas para casa. E eu não quero atrair coisas para casa. Se tiver que atrair, que seja para algum sítio em específico e que possa limpar com mais facilidade do que ser em casa, não é? Portanto, acaba sempre por ser desconfortável. É diferente. E então, acho que foi um bocadinho por aí. Nós queremos receber as pessoas presencialmente, falar com elas. Agora não podemos, pronto, é sempre um bocado mais, estamos mais restringidos, mas cumprimentar as pessoas, falar, portanto, olhar as pessoas nos olhos, ter uma conexão uma diferente. percepção diferente. Sim, é sempre diferente, eu percebo. E queremos também muito ter a parte da loja esotérica com os produtos. Então acho que foi muito por aí, depois começou a surgir se calhar a parte de encontrar um sítio. E essa parte se calhar foi a parte mais difícil, porque é sempre aquela dúvida, onde é que vai ser, como é que vai ser. Epá, e olha, vimos 1000 sítios. Há um fim de semana que metemos no carro e vamos aqui pela zona de Almeirim, Santarém não chegámos aí, mas Almeirim, Fazendas, em que hoje temos que encontrar um espaço. E dissemos efetivamente isto. Nós não acabamos este fim de semana. Acabamos este fim de semana sem encontrarmos um espaço. E encontramos. E fomos fazer este percurso todo, falámos com pessoas, vimos espaços, nada. E até que chegámos ao ponto, dissemos, olha, deixa estar. E nesse domingo, nesse fim de semana, encontramos este espaço. Encontramos não. A mãe do Diogo deu-nos a conhecer este espaço. Não foi assim. Nós nesse dia, em que andámos à procura, encontramos um espaço. Que é um bocadinho mais à frente daqui, este sítio. Então encontramos um espaço, efetivamente, e até ao momento aquele ia ser o espaço da alma. Sim. Mas, por obra do Espírito Santo, no dia a seguir, aparece-nos este espaço que não tinha sido utilizado e que era uma proposta única. Portanto, foi mesmo uma coisa... ok, vocês finalmente encontraram o espaço, mas não vai ser esse. Não é esse, esqueçam, tipo, isso foi literalmente fiz que nós sentimos, não é esse, vai ser antes este. Portanto, apareceu e acabámos por fazer a visita e foi e a partir daí sentiram, foi... entraram e tipo, é aqui, é isto. Sim. E o nome? Espaço da Alma. Teve 1000 nomes. Até chegarmos ao Espaço da Alma. Foi Luz Divina ao início, depois... foi muita coisa. Já nem lembro, entretanto, foi ao Espaço não sei do quê, depois era na Sequia da Alma, depois andámos ali, fechou e juntámos as duas. Olha, Espaço da Alma. E foi aquele que mais chamou, foi aquele que chamou logo mais a atenção. O Diogo começou a trabalhar no logotipo. O logotipo é da autoria dele. Gostávamos, é daquelas coisas que às vezes nem há muita explicação. É, gostamos e deixamos ir. E o nosso percurso tem sido muito assim, é o deixar ir. Porque quando nós temos uma ideia,
Olha, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. A ideia das entrevistas. Destas entrevistas da espiritualidade que nos une. Eu acordo um dia e penso, epá, se nós fizéssemos entrevistas em direto, vou ser sincero, copiei um bocadinho a ideia do Tiago, que também trabalha aqui connosco, que faz hipnose, que o Tiago anda a fazer diretos, desde que começou a pandemia, com outros terapeutas. Mas o Tiago faz diretos em que cada um está na sua casa e através das aplicações... Isto efetivamente não é direto, isto é uma entrevista. Pronto. E eu pensei, se nós fizéssemos diretos, entrevistas mesmo no espaço, pá, e aquilo ficou um bocado em stand-by. E depois começa tudo a acontecer. Percebes? Às vezes, e isto é muito importante, nós temos a ideia. Se nós dermos importância àquela ideia, as coisas começam-se a desenrolar. E se for para acontecer, acontecem. E se for para o nosso bem, vão acontecer. E em, sei lá, 2 semanas, montámos esta estrutura para começar a fazer as entrevistas. Em que a primeira foste tu, em que te entrevistámos. E hoje já estamos aqui a fazer a segunda. E já estão muitas mais programadas. Portanto, o nosso percurso tem sido muito assim. Em que a ideia surge, parece que há um momento de avaliação, em que, ok, se for assim, ou se for assim, momentos de perspectivas, e se for efetivamente dada pelo universo, elas acontecem. Tem acontecido assim com as parcerias que temos feito, com os workshops que queremos trazer aqui, os cursos que queremos trazer aqui. Já tivemos alguns programados, mas não se concretizaram por alguma coisa e não vamos atrás deles. E quando tem que acontecer, acontece efetivamente. E aconteceu assim muito com o espaço de aula, em que a expectativa que pusemos inicial no espaço de aula, vou ser sincero, era tipo aquela de deixa andar. Não pusemos, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que ter estes resultados. Não. Foi muito do deixa andar. Meta. Só para teres a noção, e isto é das partes mais curiosas, o espaço é muito grande. Nós fizemos a decoração toda às escuras. Que era, hoje comprávamos uma coisa, amanhã comprávamos outra, naquele dia íamos ali e comprávamos outra. E o interessante é que apanhávamos sempre as promoções ou liquidações E ao de liquidações. coisas. Chegámos ao fim, tínhamos tudo ali no meio da sala e dissemos assim, bem, agora vamos ter que agachar isto tudo aqui porque isto bata certo. É que comprávamos coisas random, completamente aleatórias. Isto vai dar jeito, não sabemos para quê, mas isto vai dar jeito. Comprávamos tudo, está tudo aí e está tudo num sítio. E chegámos ao dia, por questões, e vou ser franco, por questões monetárias, inicialmente, no dia que abrimos, não tínhamos o espaço como nós queríamos, porque estava longe, porque isto é muito grande e só depois é que tivemos essa percepção que para encher isto é preciso um investimento grande, mas a pouco e pouco temos ido investindo. Tínhamos o essencial. A pouco e pouco temos ido investindo, mudando, alterando, comprando, fazendo as coisas ao nosso gosto. Ainda não está, mas um dia há de estar. Já temos tudo organizado para receber as pessoas e para fazer as terapias e para virem cá outros colegas trabalhar. Epá, e é aquilo que nos deixa de coração cheio. É que a pouco e pouco temos ido crescendo e para onde Deus nos levar e para onde o universo quiser que nós vamos. Então posso dizer que o espaço de alma neste momento é aquilo que faz o vosso coração cantar? Sim. Sim. Ainda vai ter que cantar mais, como é óbvio, porque lá está. Nós damos o nome às entrevistas de espiritualidade que nos une, mas também é o nosso slogan. O objetivo do espaço da alma é precisamente, não é só a questão de ser um nome bonito, ou um espaço bonito, ou um sítio como uma loja esotérica, ou um sítio onde fazemos terapias e consultas de evidência. Há um sítio onde o objetivo é nós todos, enquanto médicos, enquanto terapeutas, ou enquanto consulentes e terapeutas, nos possamos encontrar e conversar e unir-nos espiritualmente, porque as pessoas neste momento precisam muito de encontrar a espiritualidade nelas próprias. Uma coisa que eu sempre quis muito, e desde que entrei neste mundo e nesta área, eu não gosto de estar sozinho. E acho que eu, quando uma relação me sai frustrada, ou por algum motivo acaba, eu fico frustradíssimo. Porque eu gosto da comunicação, gosto de partilhar, gosto de aprender. Gostamos, aliás, nós temos essa capacidade. E aceitamos o outro e confiamos e essas coisas todas. E o que nós queremos mesmo é união, em que possamos partilhar, possamos aprender, possamos ensinar uns com os outros. Não é? Tu no teu caminho,
eu no meu caminho, o Diogo no dele, os outros colegas nos deles, mas cada um ter alguma coisa para partilhar e daí a ideia de fazer workshops, palestras, estas entrevistas, epá, imensas coisas. Porque nós somos todos diferentes. Claro que sim. E temos tudo para dar certo, tudo para... É porque, em realidade, nós não dependemos de ninguém. Como é óbvio, eu sei que tenho muito a aprender contigo. Como é óbvio. E assim como... Muito especialmente há alguma coisa que possas aprender. Porque lá está, isto não acontece por acaso. Não, já planeámos antes de vir a este mundo, meu querido. Obviamente, nunca... Eu para conhecer a Mónica tive que ir para o coro. É verdade, nós conhecemos. Foi quando é que a gente foi a Santiago? Olha, foi agora, quer dizer, foi o mês passado, fez uns bons E eu anos. nem me lembro, na altura já andava nas descobertas, tu trabalhavas na área, eu nem me lembro como é que isto surgiu sequer, mas nós começámos a falar disto no autocarro. Eu ia lá no fundo e ela foi sentar lá quase ao pé de nós, e a Domingas e essa malta toda lá mais atrás. E já não me lembro porquê, começou-se a falar disto. E pronto, depois fomos a falar imenso o resto da viagem até Santiago de Compostela e depois lá falaste-me da energia, de lá do espaço, das diferenças de energia entre, por exemplo, lá e Fátima. Portanto, começou toda foi quando nós começámos a ligar-nos a nível de espiritualidade. Reencontrar-nos, Diogo. Sim, será a melhor palavra, reencontrar-nos. Mas por acaso é engraçado, essas coisas assim. É engraçado, eu lembro-me, eu vou ser sincera, não me lembro dessa parte de transmitir-te. Porque é natural em mim, as pessoas perguntam e eu não tenho problema nenhum e vou explicando. Pronto, nem lembrava que tinha-te explicado a diferença entre Santiago de Compostela e Fátima de energia. Pronto. Mas lembro perfeitamente que tenho uma fotografia que gosto imenso, que estou eu, tu e acho que é o André. Mexemos na água na fonte. Muito fixe. Porque o universo é mesmo assim, mete-nos no caminho uns dos outros para aprendermos. Claro que sim. E é isso que nós estamos cá a fazer. E a individualidade, eu acho que a individualidade leva-nos a poucos sítios. Nós nunca nos podemos esquecer que temos que... Sim, obviamente. Há uma coisa que é a evolução pessoal, a evolução individual e o nosso crescimento. Eu percebo o que queres dizer. Tu quando falas em partilha é no sentido de podermos interajudar-nos a crescer e a aprender mais, sem dúvida. Eu não digo o contrário, mas há uma coisa que tu vais perceber. Mas depois a evolução é só mesmo tua. Sim. Porque o que queres dizer é beber a várias pessoas. Exatamente, é isso mesmo. É confraternizar, é falarmos de experiências, porque nós somos feitos de experiências também. Nós temos que experienciar, mas há coisas que nós podemos aprender a ouvir. Sim, há pessoas também só não basta ouvir. Sim. E a espiritualidade, o espiritismo, como a ciência, vai lá pelo estudo e vai lá pela partilha e vai lá por partilhar experiências e por pesquisas e estudar. E acho que essas pesquisas e esse estudo só é possível se partilharmos uns com os outros o que é que um vivenciou, o que é que o outro vivenciou. Olha, mas comigo passou-se assim, mas comigo foi assado. Epá, e eu gosto mais assim, eu faço mais assim. Acho que é essa partilha que faz muita falta. E acima de tudo, outra coisa que vamos cada vez debater mais é na desmistificação. Sim, é preciso perceber também que espiritualidade e espiritismo são coisas completamente diferentes. Pronto. Para não nos alongar mais, que já estamos na nossa reta final, digam-me só uma coisa engraçada aqui. O que é que vos inspira aqui? Olha, a mim, eu deixo que a inspiração flua. Deixo que surja. Quando eu tento procurar uma fonte para escrever ou para escrever sobre esse assunto ou sobre aquilo, normalmente nunca me surge nada. Mas se eu esperar e deixar que o Criador, o Universo, como queiram chamar, traga até mim aquilo que ele precisa que eu escreva e que eu transmita, corre tudo maravilhosamente bem. Portanto, aquilo que me inspira é mesmo a força divina, a energia divina. É por aí, é a intuição. A força divina, como ele diz, é muito por aí, é o deixar. Nós gostamos sempre, aqui, pelo menos aqui, eu sinto-me muito no deixar ir. Já quando falo da minha vida pessoal já é um bocadinho diferente. Há situações que não é muito deixar ir, mas claro que tenho situações que eu sou muito deixar ir. Mas aqui é aquele momento mesmo em que eu posso me sentar e dizer assim, vou deixar ir. Vou deixar as coisas acontecerem ao natural.
não me vou preocupar, preocupo-me, claro, mas não me preocupo em demasia. Até aquele momento em que, epá, se não é agora que eu tenho que fazer a mesa radiónica, não é agora. Se agora andar na maré das mesas radiónicas, eu vou na maré das mesas radiónicas. Se entrar na maré das consultas de tarô, eu vou nas consultas de tarô. E não me preocupo com as mesas radiónicas, ou se as pessoas fazem ou se não fazem. Eu vou assim, vou-me deixando ir. Porque vou ao longo das necessidades, pronto, porque a realidade é que nós não posso, se eu exercer uma força contrária, vou-me estar a bloquear. Sim. E enquanto se deixar ir, as coisas acontecem de maneira diferente. Só para teres a noção, a nossa agenda é regida por obra do Espírito Santo. Mas eu costumo dizer, as nossas agendas, tirando os dias, eu já tinha dito isto outra vez, eu planeio os dias de acordo com este dia para isto, este dia para isto, este dia para isto. Eu não trabalho ao fim de semana, Sim, só raras exceções. Por norma, à sexta-feira, eu deixo o dia de sexta-feira mais livre para poder, por exemplo, se precisar de uma consulta Sim, sim. no centro de saúde, no hospital, preciso ir ao banco, preciso de ir fazer, basicamente para fazer a minha vida dita normal, mas também trabalho muito durante a semana para ter pelo menos 3 dias, 2 para descanso e à sexta-feira para estar mais relaxado e para tratar da minha vida pessoal. Acho que é um bocado por aí, mas de resto a minha agenda funciona. E mesmo assim tiro um dia, este é só para o Theta Healing, este dia são para o Theta Healing, este dia são para o Tarot. Mas a minha agenda, como eu costumo dizer, mas nós também há uma coisa que eu vos vou transmitir, é que nós também podemos co-criar, que chama-se projetar. Sim, sim, sim. No fundo é isso, a agenda, eu projeto a minha agenda. A minha agenda neste dia vai estar cheia. E na realidade, a minha agenda naquele dia vai estar cheia. Às vezes tenho dificuldade eu digo sempre às pessoas, quais são os dias que dão mais jeito? Sim, sim, também eu. Porque se eu não posso, porque eu não posso dizer, por exemplo, estamos hoje, o dia de hoje, agora não posso dizer de cor, porque não sei de cor o que é que tenho, sei amanhã e sexta, por acaso sei porque já estive a ver, ainda hoje de manhã, o que é que eu tenho para fazer. Não sei as horas, nem quais são os clientes, etc, etc. Mas, por exemplo, para a semana, a minha agenda já está tipo meio aberta. Uhum. Ou seja, eu não posso garantir que estou ou não ocupada. Se não marco chapéu, eu tenho que marcar tudo. Sim, sim, sim. Tudo. Também vou-me esquecendo. Mas a minha agenda é assim que eu faço. Eu co-crio. Sim, Quando diz por obrigação do Espírito Santo, eu chamo de co-criação. Sim. Que eu digo, neste dia eu quero ter X clientes, quero... Funciona muito por aí. Mas lá está. Mas isso é uma coisa que nós vamos funcionando quando começamos a perceber mais sobre a lei da atração, como é que atraímos, porque até isso tudo, as pessoas podem achar que atraem, nós atraímos tudo. Sim, sim, sim. Principalmente aquilo que a gente quer, que a gente pensa, que a gente sente. Não é aquilo que nós não somos, ok? Mas funciona muito assim. E olhem, digam-me uma coisa. O que é que vocês querem transmitir aos vossos clientes e aos vossos futuros clientes? Olha, para todas as pessoas que nos veem e que nos seguem, primeiro que tudo, um grande obrigado por fazerem parte deste caminho, por fazerem parte do nosso percurso e por estarem desse lado e por gostarem do nosso trabalho. Em segundo lugar, quero dizer que a vossa verdade é sempre a vossa verdade. Não mudem o vosso caminho por ninguém e nem deixem que ninguém vos obrigue a mudar. Confiem naquilo que sentem, confiem na vossa intuição, aprendam a despertar os vossos sentidos, porque todos somos capazes de receber ajuda divina, ajuda espiritual. Basta que nos predispusemos a isso. Em terceiro lugar, e uma coisa que é o meu calcanhar de Aquiles, é mesmo a confiança. Confiem em vós e não deixem que ninguém destrua essa confiança que está dentro de vós. Está bem? Nós somos especiais, somos únicos e devemos nos amar acima de tudo. Primeiro a nós e depois aos outros. Muito obrigado por estarem desse lado. Pronto, como a Mónica também falou na entrevista dela, todos nós temos até a certo ponto algum dom ou aquilo que nós chamamos de intuição,
Se algum dia têm dúvidas de quem é que devem procurar ou se devem de interagir, de fazer contacto com a pessoa ou não, é seguir um bocadinho a intuição, como a Mónica diz. Se virem uma fotografia no perfil da pessoa, olhem para os olhos e vejam se é uma pessoa, o que é que o vosso coração sente, o que é que por dentro vocês sentem da pessoa, se sentem que a pessoa é de confiança ou não é de confiança, se essa pessoa vos pode vir a ajudar ou se não vos pode vir a ajudar. Isso também acaba por nos englobar a nós. O Emanuel já tem posto na página fotografias dele. Eu em breve também vou começar a publicar fotografias minhas para vocês também poderem ter a percepção de quem eu sou, apesar de já haver vídeos, já haver dos diretos, portanto de explicar como é que funciona a mesa radiónica, mas basicamente aquilo que eu quero dizer, o Emanuel também já disse, portanto muito obrigado por estarem desse lado, mas ao mesmo tempo deste lado cá, porque independentemente de haver alguma distância física, a distância espiritual é sempre diferente, portanto há sempre uma aproximação. Obrigado pela confiança que têm em nós e no nosso trabalho e pronto, basicamente é isso, é agradecer. E eu agradeço-vos termos invertido os papéis. Foi uma experiência engraçada porque eu nunca tinha feito uma entrevista a ninguém. Não vos tinha dito, mas eu, por exemplo, eu diretos nunca fiz, mesmo porque é uma questão de energético, de controle energético, mais nada. Sempre estive desse lado. Esta é uma situação nova, é engraçada até, mas a ideia é as pessoas ficarem-vos a conhecer um bocado melhor e o vosso trabalho. Desejo a melhor sorte do mundo, que o vosso caminho seja cada vez mais iluminado, que tenham situações que vos façam crescer, de preferência em amor, em muito amor. E já sabem, quando precisarem de alguma coisa, estou cá para vos ajudar. Por isso, bem-vindos a esta nova caminhada. Muito obrigado, Mónica. Antes de terminar, quero relembrar as pessoas para seguirem a página da Mónica, ok? Pesquisarem a Mónica Pinto terapias alternativas e complementares, que nós haveremos de identificar também mais uma vez na nossa página. Seguirem também a nossa página do Espaço da Alma, visitarem o nosso site espacodalma.com e, mais recentemente, a nossa página do YouTube para subscreverem, onde nós vamos publicar sempre as nossas entrevistas e outros conteúdos também interessantes. Muito obrigado por estarem desse lado e até uma próxima.